Em apenas 3 dias, mais de 600 brasileiros morreram em alto mar. Homens, mulheres e crianças transformados em vítimas de um ataque inesperado que mudaria para sempre a posição do Brasil no mundo. Até então, o país tentava se equilibrar entre potências rivais. Negociava acordos, mantinha neutralidade e evitava se comprometer diretamente com a guerra. Mas, enquanto a diplomacia buscava equilíbrio, nas profundezas do Atlântico, um inimigo invisível preparava sua ofensiva. Cada torpedo disparado não era apenas contra embarcações carregadas de borracha, algodão ou manganês. Eram tiros diretos contra a ideia de que o Brasil poderia permanecer distante do conflito. Mas como esse choque brutal começou? O que levou um submarino estrangeiro a transformar nosso litoral em um campo de batalha? E, diante de tanto luto, como o governo e a sociedade brasileira reagiriam? Para entender a resposta, precisamos voltar alguns anos antes de agosto de 1942, quando o país ainda acreditava que poderia escapar da guerra. Na década de 1930, Brasil, Alemanha e Estados Unidos disputavam silenciosamente um tabuleiro de poder. Tratados comerciais firmados em 1935 e 1936 abriram portas para investimentos de ambos os lados. Isso permitiu que Vargas praticasse uma política de equidistância pragmática. Essa postura buscava extrair vantagens da competição entre as potências, garantindo recursos para a modernização industrial e militar, sem alinhar o país de forma definitiva a nenhum dos polos. Era um jogo de barganhas, reflexo tanto do pragmatismo de Getúlio quanto do projeto modernizador de sua base de apoio político e militar. No entanto, a neutralidade declarada em 1939 começou a se fragilizar à medida que a guerra se intensificava. O Brasil, como outros países latino-americanos, acompanhou a decisão da primeira reunião de chanceleres no Panamá em manter a neutralidade. Essa decisão foi reforçada na Conferência de Havana, em 1940. Mas o ataque japonês a Pearl Harbor, em dezembro de 1941, mudou tudo. Poucas semanas depois, no Rio de Janeiro, chanceleres americanos decidiram pelo rompimento das relações com o eixo. Vargas seguiu a orientação, cortando laços com a Alemanha, Itália e Japão em janeiro de 1942. Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. Esse passo, embora diplomático, acendeu o sinal vermelho em Berlim. Foi nesse contexto que os primeiros choques começaram a surgir no mar. O cargueiro Taubaté foi atacado em março de 1941 por aviões da Força Aérea Alemã, a Luftwaffe, no Mediterrâneo. Esse episódio resultou na primeira morte brasileira ligada à guerra. José Francisco Fraga. No início de 1942, já após o rompimento diplomático, vieram os torpedeamentos de navios mercantes. O Buarque, atingido em fevereiro pelo U-432, resultou em uma morte. O Olinda, atacado também em fevereiro, obrigou a tripulação a abandonar a embarcação. E em março, o Arabutã foi afundado pelo U-155, causando a morte de um enfermeiro. Pouco depois, em 8 de março, o cargueiro Cairu, abarrotado de borracha e algodão, foi partido ao meio por torpedo do U-94. Dos 89 a bordo, apenas 36 sobreviveram. A tragédia desencadeou os primeiros protestos de rua no Rio de Janeiro. Mesmo sob censura, a fúria foi suficiente para depredar propriedades de alemães, italianos e japoneses. Esses ataques não eram casuais. Navios brasileiros carregavam matérias-primas estratégicas, borracha, manganês, titânio, ferro e alimentos, essenciais para a indústria bélica aliada. Para os alemães, eram alvos legítimos em um mar cada vez mais militarizado, mas para a sociedade brasileira, ainda formalmente neutra, o choque foi brutal. Não havia justificativa aparente para que embarcações civis fossem destruídas de forma tão violenta. Cada manchete sobre torpedeamentos reforçava um sentimento de revolta contra o Reich. Além da guerra no mar, o Brasil sentia o peso da pressão alemã em terra. Uma rede de espionagem comandada por Joseph Jacob Johannes Starzyshiny operava em território nacional.
Ela reunia cerca de 40 agentes que monitoravam a movimentação naval. Informações eram transmitidas para Berlim e usadas pelos submarinos U-Boot. Paralelamente, rádios alemães transmitiam mensagens ao Brasil. Nessas transmissões, denunciavam a prisão de espiões e terminavam com ameaças diretas. Em 29 de junho de 1942, por exemplo, uma transmissão concluiu: a menos que o governo brasileiro tome providências imediatas para resolver essas queixas, o Reich adotará contramedidas. A irritação de Hitler só cresceu. O rompimento diplomático, a prisão de espiões, a instalação de bases americanas no Nordeste e até a destruição de um submarino alemão por bombardeiro da Força Aérea Brasileira em treinamento em maio de 1942 contribuíram para a decisão de retaliar. Um plano inicial chegou a cogitar ataques simultâneos a portos brasileiros, como Santos, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. A ideia foi descartada, para não provocar solidariedade de países ainda neutros, como Argentina e Chile. Mas o envio de um submarino U-Boot com carta branca foi aprovado. Esse submarino seria o U-507, sob comando do capitão de corveta Harold Schacht, então com 34 anos. Equipado com 22 torpedos e autonomia para cruzar oceanos, tinha uma tripulação de 47 homens. Mais importante, recebeu autorização do almirante Karl Donitz para realizar manobras livres na costa brasileira. Ou seja, atacar qualquer navio, exceto os de bandeira argentina e chilena. Era o prenúncio de uma ofensiva devastadora, cujo alvo imediato seria a navegação de cabotagem brasileira, vital para a economia nacional. O cenário estava pronto, uma diplomacia que se esgotava, uma sociedade que já sentia a guerra em suas águas, e um Reich decidido a punir Vargas de forma exemplar. A pergunta que pairava no ar em julho de 1942 era: até onde iria o próximo torpedo alemão? O U-507 não era um submarino qualquer. Com 22 torpedos, autonomia para atravessar oceanos e uma tripulação de 47 homens, representava a arma mais letal da Marinha de Guerra alemã no Atlântico Sul. Sob o comando do capitão de corveta Harold Schacht, de apenas 34 anos, o navio recebeu ordens diretas de Karl Donitz para operar com manobras livres no litoral brasileiro. Isso significava que Schacht podia atacar praticamente qualquer embarcação, sem restrições diplomáticas. Era a retaliação planejada por Hitler, contra um Brasil que já havia rompido relações com o eixo e se aproximava perigosamente dos Estados Unidos. O alvo não seria a navegação transatlântica, já protegida por comboios aliados, mas a cabotagem brasileira, vital para a economia nacional. Entre os dias 15 e 17 de agosto de 1942, em uma sequência implacável, 5 embarcações foram destruídas, transformando o litoral entre Bahia e Sergipe em um cemitério flutuante. Na noite de 15 de agosto, o cargueiro Baipendi partia de Salvador em direção ao norte do país, levando 323 pessoas a bordo, militares, civis e famílias inteiras. Pouco depois das 19 horas, 2 torpedos atingiram a embarcação. O choque foi devastador. Em apenas 3 minutos, o navio desapareceu sobre as águas. O capitão do exército Lauro Moutinho Reis, sobrevivente, relatou: "Fomos surpreendidos por um enorme estampido, que pareceu ter ocorrido no porão do navio, quando nos achávamos a 20 minutos da costa, na altura do Foz do Rio Real." Outro sobrevivente, a senhora Vilma Castelo Branco, recordou ter visto uma espécie de farol no mar segundos antes da explosão, sinal do submarino preparando o disparo. A cena foi descrita como de pânico absoluto. Passageiros presos em camarotes, corredores inundados e famílias tentando se salvar em meio à escuridão. Os relatos mais dramáticos vieram dos médicos Zamir de Oliveira e Viterbo Story, que narraram a morte de 16 crianças, todas nos beliches onde dormiam. Morreram no interior dos camarotes, sem sequer acordar, contou Zamir. No total, 270 pessoas perderam a vida no ataque. Apenas 53 conseguiram alcançar a costa após horas à deriva, alguns em baleeiras furadas, outros agarrados a destroços. Foi a maior tragédia marítima brasileira até então. Menos de 3 horas após afundar o Baipendi, o U-507 encontrou outro alvo, o Araraquara,
que navegava com 142 passageiros. A cena se repetiu. O torpedo atingiu em cheio e, em poucos minutos, a embarcação estava condenada. Apenas 55 sobreviveram, enquanto 87 desapareceram nas águas escuras. Muitos foram tragados pela sucção do navio afundando, sem sequer alcançar os botes salva-vidas. No dia seguinte, 16 de agosto, o cargueiro Aníbal Benévolo foi surpreendido pela fúria de Schacht. O navio estava abarrotado de civis, famílias, trabalhadores, viajantes e não tinha qualquer proteção. O torpedo alemão o condenou rapidamente. O saldo foi terrível, cerca de 150 mortos. O mar brasileiro, em poucas horas, acumulava centenas de cadáveres, testemunho de uma ofensiva que parecia não ter fim. Na manhã de 17 de agosto, o cargueiro Itagiba foi o próximo alvo. O impacto do torpedo matou 36 pessoas. Pouco depois, o pequeno veleiro Jacera, com apenas 10 tripulantes, também foi atacado e destruído. Nenhum alvo era pequeno demais para a lógica de destruição que guiava o U-507. Em apenas 3 dias, entre 15 e 17 de agosto, o U-507 matou mais de 600 brasileiros. A dimensão da tragédia foi comparada mais tarde a um Pearl Harbor brasileiro. A diferença é que, enquanto o ataque americano no Pacífico visou uma base militar, o massacre no litoral nordestino atingiu, sobretudo, civis indefesos, homens, mulheres e crianças, que viajavam em navios de passageiros. A notícia dos ataques espalhou-se rapidamente e gerou uma onda de revolta sem precedentes. No Rio de Janeiro, multidões tomaram as ruas, depredando estabelecimentos de alemães, italianos e japoneses. As autoridades tentaram conter os protestos, mas a fúria popular já não podia ser controlada. Era o luto transformado em ação política. O governo Vargas, pressionado pela sociedade, não poderia mais se manter apenas na retórica diplomática. O Brasil estava sendo arrastado para a guerra. A violência dos ataques do U-507 rompeu a fronteira entre o distante conflito europeu e o cotidiano brasileiro. Cada torpedo lançado por Haron Schacht não só destruía embarcações, mas também abalava a sensação de segurança de um país que até então tentava manter-se distante da guerra. O eco dessas explosões não se dissipava no mar, ele reverberava em terra, nos protestos, nos jornais e nos discursos que exigiam resposta. Mas diante de tanto luto, revolta popular e um inimigo já em nossas águas, como o governo Vargas transformaria essa tragédia em ação? E qual seria a resposta do Brasil diante do eixo? Os ataques do U-507 deixaram o Brasil em choque. A pergunta era inevitável: como reagir diante de tamanha tragédia? A resposta veio rapidamente. Em 22 de agosto de 1942, Vargas declarou estado de beligerância, rompendo de vez com a neutralidade. Dias depois, em 31 de agosto, o Brasil declarou oficialmente guerra contra a Alemanha e Itália. O país, até então hesitante, fora empurrado para o maior conflito da história. A decisão não foi apenas política, mas também militar. A primeira medida foi a reorganização da Marinha, que ganhou nova estrutura administrativa para enfrentar a guerra submarina. Criaram-se 6 comandos navais regionais. Norte, em Belém. Nordeste, em Recife. Leste, em Salvador. Centro, no Rio de Janeiro. Sul, em Florianópolis. E Mato Grosso, em Ladário. Essa divisão permitiu maior controle logístico e operacional em todo o litoral brasileiro. Outra prioridade foi a adoção de medidas emergenciais de defesa. Navios passaram a navegar em comboios, acompanhados por escoltas armadas. Foram instaladas redes de aço antissubmarino em áreas estratégicas, como a Baía de Guanabara. Também foram reforçadas as defesas costeiras em portos como Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Além disso, o governo determinou a ocupação da Ilha da Trindade pelos fuzileiros navais e de Fernando de Noronha pelo Exército, com apoio da Força Aérea Brasileira e de militares norte-americanos.
A costa brasileira, até então vulnerável, transformava-se em uma muralha defensiva. A tragédia de agosto também acelerou a modernização da frota brasileira. Por meio do programa Lends & Lease, chegaram ao país novos navios de guerra. Primeiro vieram os caças submarinos da classe J, conhecidos como caça-pau, por terem casco de madeira. Eram limitados em conforto e velocidade, mas equipados com sonar e armas anti-submarino, desempenharam um papel vital na escolta de comboios. Em seguida, entre junho e novembro de 1943, o Brasil recebeu os da classe G, apelidados de caça-ferro, mais robustos, rápidos e eficazes na caçada aos submarinos alemães. A modernização não parou aí. Entre 1944 e 1945, a Marinha incorporou os contratorpedeiros da classe Cannon. Eram navios especializados na guerra anti-submarino, equipados com sonar, radares e armamento pesado. O ápice tecnológico do período que elevou a capacidade de combate brasileira a outro patamar. Ao mesmo tempo, o Arsenal de Marinha no Rio de Janeiro construiu contratorpedeiros de projeto nacional, baseado em modelos americanos, consolidando a indústria naval militar do país. O poder aéreo também recebeu reforços decisivos. A Força Aérea Brasileira passou a operar modernos aviões de patrulha, os anfíbios Catalina, os Ventura, os B-25 Mitchell e caças P-40. Todos com maior raio de ação, radar e armas próprias para caçar submarinos. Com isso, o patrulhamento aéreo do Atlântico tornou-se contínuo, dia e noite, em cooperação com a aviação norte-americana. Essa integração ficou ainda mais evidente com a instalação da 4ª Esquadra dos Estados Unidos em Recife, em dezembro de 1942. O Brasil assumiu o papel central na Força do Atlântico Sul, coordenada pelo almirante Jonas Howard Ingram. Todo o tráfego marítimo da região passou a ser organizado em comboios, escoltados por embarcações brasileiras e norte-americanas. Era um esforço conjunto, que transformou o Nordeste brasileiro em base estratégica fundamental para a defesa do continente e para a rota de suprimentos dos aliados. A entrada na guerra redefiniu o papel internacional do Brasil. De país neutro, tornou-se o único da América do Sul a enviar tropas para a Europa, resultado direto da escalada provocada pelo U-507. Sem os ataques de agosto, dificilmente Vargas teria apoio político e popular para assumir esse compromisso. Mas, após a morte de mais de 600 civis em águas brasileiras, não havia retorno possível. A guerra havia chegado, e o Brasil agora era parte dela. O Estado Novo, que até então se equilibrava entre pragmatismo e ambiguidade, viu-se obrigado a escolher lado, e a escolha foi clara. O país passou a contribuir com escoltas no Atlântico, aviadores em missões de patrulha e, mais tarde, com a Força Expedicionária Brasileira na Itália. Tudo isso como consequência direta dos torpedos disparados pelo U-507. Assim, as perguntas que ecoaram após o massacre tiveram respostas rápidas e contundentes. O Brasil reagiu reorganizando sua marinha, integrando-se aos Estados Unidos e declarando guerra ao eixo. Mas uma nova questão surgia. Até que ponto essa decisão transformaria o futuro do país? E como a memória do U-507 moldaria a história brasileira nas décadas seguintes? A história não termina aqui. Esse foi só mais um fragmento de um passado que ainda ecoa. Se você quiser acompanhar os próximos capítulos, inscreva-se no canal, deixe o like e compartilhe este vídeo. Isso ajuda muito a manter essa história viva. Até o próximo vídeo